As ratices da Ratazzi, o pelo nacional asterisco 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 as ratices da Ratazzi Monteiro Ramalho as ratices da Ratazzi o pelo nacional Porto TYP. Do Jornal da Manhã 215 Rua de S. Lázaro 215.880 As ratices da Ratazzi pelo Nacional e não pensem que eu vou descarregar algumas baterias de retórica, contra uma audaciosa Maria que revestida de petulância fidalga e principesca que é mais divertiu-se em descalçar a luva elegante, para nos atirar à guisa de indomável simpatia. Uma bombazinha de espalhafato, a qual por felicidade sua ainda lhe arrebentou na mão gentil. Não, senhores, não vou, não foi para isso que ousadamente me saí do casulo da minha nulidade. Eu venho muito simplesmente manifestar a minha profundíssima admiração, em face do burburinho espantoso que para Arre se está fazendo, por causa de um livrinho tão precioso como o Portugal a Valdeoisel. Realmente é-me extremamente doloroso presenciar os maus tratos que todos os dias e por todos os modos, se estão aplicando à pobre princesa, sua autora. Não posso ver isso, revolto-me, indigno-me, porque os acho não só injustos, como violentos, covardes. A despretensiosa mulhercinha andou um horror de tempo a barafustar atrapalhadamente, no bem honroso empenho de nos tornar conhecidos lá fora, pois tinha tido inúmeras ocasiões de avaliar o quanto essa gente da Europa dá mostras de nunca ter enxergado nas cartas geográficas o nosso delicioso torrão. Ela, a quem um amor genuinamente material impelia para nós, que morria mesmo de desejos por nos cobrir carinhosamente com as páginas amorosas de um livro modesto ao ver-nos assim fortes e robustos quais somos, cheios de vigor, perfeitos e belos, sobretudo os do sexo forte o que de certo mais lhe interessava, ela entusiasmou-se grandemente, e dominada então de certo despeito também, por se ver literalmente desmentida no seu querido sonho íntimo, foi talvez por isso levada a tratar-nos um pouco mais rudemente. Ora, a admitir-se esta hipótese, temos de confessar que é esta uma razão perfeitamente inocente, e extraordinariamente natural. Segunda é, contudo, incontestável que uma enorme simpatia concebeu por nós, e tanto que não se poupou a prodigalizar aos seus mais afeiçoados, mais escolhidos, mais protegidos, e mais amados, exuberantes provas dos seus principescos sentimentos. Ninguém, aposto, ainda se esqueceu de esses mais que famosos becoites, a que concorreram queissai todas as notabilidades nacionais, queissai todos os gênios que tanto abundam em este país abençoado. E que festas não foram aquelas, ruidosas, sumptuosas, majestosas, celebradas ao som festival de atroadora algazarra de etiqueta principesca, festas em que as saudações ardentes se trocaram com as mais entusiásticas convicções que o champagne benéfico podia inspirar, em que os pacatos nomes portugueses foram profanamente assassinados, para cederem o lugar muito resignadamente, a outros de origens incomparavelmente mais honoríficas, e significativas, finalmente, em que o delírio por vezes tomou atroadora parte em manifestações febres. Oh! Não? Não é possível acreditar-se que tão amável princesa, assim pródiga, benfazeja, protectora, obsequiadora, galanteadora, tudo fizesse com intenções pérfidas,
com o estulto capricho de abusar de todos os seus reconhecidos convivas, até ao ponto nefando de os desfrutar ignobilmente. A senhora Maria, convenção-se de isso, não anda, de modo algum, de má fé conosco. Assegurou ela, trata-nos mal, convenho. Mas, por que demônio há de a gente ir logo pensar que seja puramente ela, uma pessoa tão boa, tão galante? Bem sabem que em toda a parte há maus secretários, enganadores oráculos, perversos conselheiros, que podiam muito bem aproveitar o ensejo de satisfazer ódios pequeninos, ao prestar à inofensiva senhora as ajudas que ela confiadamente requisitasse dos seus estômagos recompensados. Antes de a criminarmos, é dever geral procurar perceber na sua prosa traquinas, o trilho lodoso de algum maquiavélico denunciador. Terceira, não serei eu que, não obstante, a queira já absolver peremptoriamente. É certo que a questão está perfeitamente às escuras, e portanto o mais racional é indubitavelmente inculpar a princesa signatária, deixando em paz qualquer assoprador, que aliás tem a atenuante de ser convidado a entrar na insidiosa colaboração. Por isso também eu agora quero atar só a ela, desapiedadamente, ao poste da crítica. Foi debaixo de esta pesada impressão, que quando o indignado clamor público me atirou às mãos o famigerado livro, eu senti-me dominar prodigiosamente por uma explosiva raiva contra a atrocista audaciosa, a quem votei logo uma aversão repleta de patriotismo. Pois que era assim que a generosa escritora se dignava atirar-nos para o foco deslumbrante da civilização moderna, para Paris. Era demais, tive ganos de ir ter com ela, para desafrontar cavalheirescamente a ultrajada dignidade nacional. Mas passados os momentos de arrebatamento intempestivo, aquela retractação formal e categórica que já estava fantasiando exigir-lhe, foi conscienciosamente substituída pela mais franca e sonora gargalhada, que jamais eu dei. Pois é lá razoável que alguém dê importância aos devaneios fantasiosos da Czar Maria. Naturalmente aborrecida da sua vida aventureira, empregou as pequeninas horas vagas a expandir sobre o papel indefeso por seu mal, que bem envergonhado se havia de achar as tiradas portentosas da sua imaginação fértil, aproveitando de passagem alguns improvisos humorísticos, com que habilmente quis apimentar a sua já muito frisante crítica, isto concedendo que seja ela a verdadeira autora. Foi amontoando com abundância tudo quanto lhe pareceu mais interessante, mais pitoresco até, socorreu-se de vez em quando a quaisquer documentos autorizados, e afinal ofereceu-nos inocentemente esse mimo admirável, que tanto tem irritado os ânimos indígenas. Quarta, em vista de isto, é uma dor de alma dar 7 tostões pelo engraçado livro, que não se perdia nada em ser despoticamente condenado a qualquer emprego higienicamente mais utilitário. Eu já disse que a bomba temerária que ela pretendeu arremessar-nos, estalou-lhe extemporaneamente nas mãos, por felicidade sua. Assim é, com efeito. Porque se ela se não ferisse, toda queimada pela sua pólvora adocicada, não atrairia de tal forma as desveladas atições públicas, que se apressaram humanitariamente em ir a socorrê-la, cuidando-a com liberalidade extremosa, comprando-lhe descuidosamente a perola do seu livro.
Um tal acaso quis que os nossos boníssimos corações fossem poderosamente captivados, pela infeliz vítima de uma leviandade desculpável. E de facto, estou em dizer desassombradamente que não há de ter a mínima razão de queixa, da nossa solícita caridade, e do nosso arrebatado amor do Práxamo. Tamanha parece ter sido a dor pelo malaventurado acontecimento, que para cristamente se prodigalizar consolador alívio à princesa inexperta, tantos exemplares da sua obra foram avidamente comprados, que por pouco ela não ficou esgotada. Vejam quanto é sempre conveniente apelar para os sentimentos misericordiosos de um povo de tradições fagueiras, como a nossa. A popularizada Maria também em outra qualquer parte podia assim ser alcançada por lamentável desastre, e contudo arriscava-se a que ninguém fizesse caso das suas comoventes lamúrias, deixando-a placidamente debater-se, ainda porventura para castigo da sua criancice pouco conforme com a idade comprometedora, nas agonias cruéis de queimaduras terríveis. E então grande seria o seu desgosto ao ver-se desatendida tendo de guardar os seus industriosos livros. Mas nós fizemos enorme barulho caritativo, despojando-nos virtuosamente em seu benefício. Vê ora isto pode ser tudo quanto quiserem, menos razoável, coerente. Pois se já se sabia que magoando-lhe ferozmente as mãos atrevidas, a nossa caridade proverbial corria logo em seu auxílio com piedoso fervor, para que demônio é que a maltrataram assim, a respeitável Letícia? Vontade única de lhe serem amavelmente úteis. Demais, eu acredito, seja embora ingenuidade, que Sua Alteza recém-casada não conseguiu mais com o seu livro, do que mostrar pretensiosamente os dutos fecundos de um humorismo banal, com que quis amortalhar por sarcasmo pungente, os nossos hábitos e os nossos homens e as nossas mulheres também. Mas isto foi impensadamente feito, de um feitio enojante, com umas ideias espirituosas que nos enchem de compaixão pela sua obcecada produtora. Os disporites disformes sucedem-se em uma correria talmente vertiginosa, que a gente chega a perdê-los de vista, sem mesmo lhes poder prestar as devidas homenagens. A Exarsums achou-nos por cá escondidinhos no nosso impagável cantinho, achou-nos talvez originais ou primitivos, admitiu à custa dos suculentos jantares, muitos turibuladores gratuitos, que a informarão, de certo com minuciosa nudez, dos nossos costumes, encapados brutalmente em exageros de ridículo. E vai ela toma sorrateiramente os seus apontamentos, reúne cuidadosamente as graçolas grosseiras e chatas dos seus galanteadores, faz incondicional aquisição de tudo o que lhe contarão de mesquinho, rebaixador, e infamante o que está perfeitamente no Dínio Nacional e presenteia finalmente a publicidade com o produto curioso de todas as monstruosidades que lhe ensinarão. Hoje poucos deixarão já de ser cancordzenha isto, e por consequência, bem que fora de tempo, lamenta-se a uma prodigiosa popularidade que se dispensou ao interessante livreco. Sexta porém antes de chegar a este louvável e conveniente apuro, já a sensível honra nacional havia calorosamente protestado contra as difamantes leviandades de Madame, com gestos de indignação soberana, enchendo o espaço amedrontado de brados enérgicos e furiosos, de reclamações ribombantes, uma violenta tempestade pródiga de trovões atroadores,
e gravida de raios vingativos. Ainda mesmo sob o transparente disfarce das réplicas cheias de espírito, de aquele espírito português pesado e forte sem subtilidades, os jornais em que elas se escreveram por dias sucessivos, bem faziam compreender que mais eram desafrontas acintosas, ervadas de ressentimentos fúteis, do que pura e simplesmente um recâmbio bem entendido de tosas frisantes, com a vantagem excelentíssima de serem escudadas pela justiça do despique franco, mas jovial, ou melhor ainda trocista, singelamente. Assim, que diabo! Satisfizemos talvez a nossa vaidade beliscada, mas não fomos precisamente, verdadeiramente, gente de espírito. E querendo absolutamente estatelar a ex-armaria Ratazzi nas lamas salpicantes da gargalhada sarcasta, apenas lhe obtivemos à nossa custa, um mais lisonjeiro resultado para o sucesso imprevisto da sua obra, que da mesma forma se viu imediatamente rodeada de importância, com que a sua afortunada autora naturalmente nunca havia sonhado. É o caso de dar corda para se enforcar. Quem sabe a estas horas o que ela estará pensando de todo este espalhafato jornalístico, que se tem agitado tempestuosamente em crescendos de protestos vigorosos contra as suas diatribes pérfidas. Não posso saber, mas talvez não fosse totalmente despropositado o presumir que se esteja rindo com a melhor vontade do mundo, de tantos adjetivos instigadores, empregados com desperdício. Sétima e, já que infelizmente não podemos fazer outra coisa, suponhamos que o famigerado livro da celebérrima princesa se apresentava a um dia com o seu risinho de escândalo picante, a desafiar com descaramento canalha os altaneiros brios patrióticos, inchados eternamente de glórias passadas. Ninguém fazia caso. Os jornais anunciariam no estilo proverbial estafado, a sua obsequiosa recepção, limitando-se a imprimir-lhe ligeiramente um qualquer dichote, simples de desprezo. Consequência inevitável. Um silêncio fúnebre à morte fulminante do livro audaz, um bem-entendido espancamento moral aplicado flegmaticamente sobre a autora pedante do dito, e sobretudo o mais formal e esmagador desagravo da dignidade lusitana. Haveria com certeza muita gente que o lesse em família sorria-se desdenhosamente de um tal montão de inexactidões absurdas, mas com um desdém frio, e ao cabo de algumas horas de leitura, talvez se enojasse ao ponto de o pôr de lado, lamentando apenas aqueles tantos res que ele empregara irrefletidamente, por curiosidade. Mas assim, com um tal barulho. Era uma avidez pasmosa, da parte de todos, em ler desde a primeira à última página, a maravilhosa obra da Principesca Maria na Asneira. Falava-se de ela em toda a parte, no teatro, na rua, no clube, no grêmio, em família, de visita, em toda a sorte de conversações. A sua deleitosa leitura suscitou frequentemente largas, acaloradas discussões, uns apoiavam destemidamente as opiniões desmascaradas da princesa, talvez os informadores, outros protestavam energicamente, fazendo retórica furibunda, com gestos tradácteres da incalculável indignação, que o seu límpido amor pátrio lhe sugeria. Em suma, por fim, ainda hoje, é do bom tom falar do livro da Ratazzi.
Oitava, continuemos a imaginar os resultados e neste uma vez de aquele silêncio funestamente desatendido, por uma leviandade inqualificável. Aesar Maria Laetitia, Sumos, Ratazzi e Ruth, e não sei que mais, quando os inúmeros exemplares do seu livro vieram para o explorado Portugal, havia de forçosamente seguiu-o passo a passo, com o seu terno afecto maternal, a ver com inexcedível cuidado o que lhe poderia acontecer. Suponho bem ser este um ponto que não pode admitir dúvida, porque todos nós nos interessamos vivamente pelo que mais ou menos nos diz respeito, tanto mais quando o objeto é, como o supracitado livro, filho querido das nossas entranhas. Não esquecer com isto que nunca fêmeas podem conceber, sem o respectivo auxílio prádater dos machos. De maneira que Sua Alteza Sua Excelência atualmente, e ainda aqui se revela a sua nenhuma vaidade, havia de portanto procurar logo nos jornais portugueses, conhecer as impressões que ele inspirava. Com o sucedido, é mais que natural, como já tive ocasião de presagiar aqui mesmo, que Sua Excelência se rise expansivamente da nossa ingenuidade coeça e infantil, saboreando com as maiores doçuras os recentes favos de mel da respectiva lua, que por pouco a não alumia mais vezes do que a sua colega planeta o faz a Terra. Mas se ela se desse todos os dias a improba maçada de consultar os ditos jornais, e os achasse sempre muito caladinhos, mudos e sirios, sem caírem na tolice inaudita de lhe popularizar o nome ó. Então é que deveria ser bom véu mesmo que fosse a Valdeoisel. Se bem que já não seja das mais notáveis frescuras, murchava completamente, e repeliria furiosamente horrorizada, os supracitados favos. O editor parisiense, esse desgraçado, bradaria percorrendo agitado o seu estabelecimento pacífico, a imitação de Henrique IV. Ventre gris. E maldiria nos seus justos furores do negocio mal afortunado, as rabinices literárias das princesas idiotas. Nona sim. Hei de sempre maldizer todos os que desprezaram aquele impagável silêncio desprezado. Porém o mal está feito, irremediavelmente feito, nós prestamo-nos gostosamente duas vezes às gargalhadas feminis de uma frívola colecionadora de apontamentos producentes, e agora caminhamos a rir por essas ruas já impávidos, cheios de satisfação de nós mesmos, soberbos. O que resta agora, para se sustentar uma tola questão eterna, é que Sua Excelência, já despida burguesmente das galas de princesa, escreva também um folheto em resposta aos nossos, e aos artigos verrinosos que a nossa imprensa teve a generosidade de lhe conceder. Gostava de ver isso, só para ter ocasião de apreciar até onde podem chegar os furores dos brios pátrios. O que posso asseverar francamente é que o feliz editor publicava LHO logo, com reconhecimento enorme, certo da boa pechincha que lhe caía em casa, e mandando imediatamente para Lisboa metade da edição ou mais. Ora, naturalmente quem se tiver entregue ao ingrato trabalho de me ter lido, dirá no caso de concordar comigo, assim com uns ares de censura. Mas por que demônio não vieram, você ou quaisquer outros mais autorizados, prevenir o mau passo errado que se estava dando? Foram uns cínicos, uns perversos, que vendo como os ânimos em geral ferviam ardentemente, não se apressaram em atirar-lhes um pouco de água fria.
Eu por mim folgo sem dúvida de não ouvir essas recriminações, porque se o acaso quisesse que sim, teria que por minha vez imitar o belo taipo do Mefistófeles, perguntando-lhes com uma das suas boas gargalhadas, sabem, em um sarcasmo de efeito, então os senhores decididamente não tinham senso comum. Por conclusão, devo já agora preveni-os de uma coisa, porque talvez ainda não tivessem dado. Se continuarem muito exaltados contra Sua Excelência, não sabem quem estimará muito isso, por lhe ser de uma grandíssima conveniência. É que ela me perdoe, a exar de Guiomar Torrezão, que terá excelente ensejo de fazer também esgotar os exemplares da sua preciosa tradução. Bem sei que as letras pétreas iam sofrer muito com essa perda, mas eu, apesar de tudo que a fica dito, ou antes de acordo com isso, preferia que ela nunca visse a luz da publicidade. E não creia esses que eu lhe queira mal, lá isso não. É, por causa dos brios pátrios, com quem se deve ter ainda mais consideração do que com as letras supracitadas, suas irmãs de nome. Porque o que nos valeu foi elas não saberem franciscoeçai geralmente. Se soubessem, arriscava-se a ousada princesa a já não existir a estas horas, não chegando talvez a poder contrair as suas recentes núpcias. Ora, dar-lhe agora a obra em português é um perigo muito grande, porque caso algum esforçado lusitano queira desafrontar a sua pétrea ofendida, encontra na sua frente um marido. Nada, seja patriota, minha senhora, não queira desgraçar-nos. Em todo o caso eu apelo para o lápis privilegiado de R. Bordalo Pinheiro para que no caso de reincidências, aplique uma boa escovadela ao pelo nacional. Desculpe-me ele o conselho, que só tem por fim levá-lo a fazer uma boa acção. Fim preços sem RS. End of the Project Gutenberg e-book As Ratices da Ratazzi, o pelo nacional update de editions will replace the previous one the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start,
Full license the full project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree or abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the foundation or PGLF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work.
Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. Unless you have removed all references to a project Gutenberg. 1.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase project Gutenberg appears, or with which the phrase project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 1.2. If a individual project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.8 or 1.9. 1.3. If a individual project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4. Do not unrecord, touch or remove the full project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg trademark. 1.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1 with active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg trademark license. 1.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
Camprest, Markup, non-proprietarior para praia Terraform, include any word processing or hypertext form however, IFU provide access to or distribute copies of a project Gutenberg trademark working format other than plain vanilla ACI or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg trademark website www.gutenberg.org fecha parênteses e o must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ACI or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.E1. 1.E7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.E8 or 1.E9. 1.E8. You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg trademark works calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.F3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg trademark works. 1.E9. If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1.F1.F1
Project Gutenberg Volunteers and Employees Expand Considerable Effort to Identify, do Copyright Research on, Transcribe and Proofread Works Not Protected by US Copyright Law in Creating the Project Gutenberg Trademark Collection. Despite these efforts, Project Gutenberg Trademark Electronic Works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.F2 Limited Warranty, Disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.F3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.F3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any. You paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation,
the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cost or occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation Senior Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment, including outdated equipment. Many small donations,
$1 TO cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS. The foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and manifest to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.